Agora vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Os irmãos querem ouvir a palavra de Deus? Sim, eu também. E aquilo que eu gostava de trazer para vocês é uma nova série de estudos na Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos fazer esta caminhada com Paulo e vamos então dar início a este novo ano na Epístola aos Gálatas, que é uma epístola forte, uma epístola bastante importante para cada um de nós. E vamos começar com uma leitura, Gálatas capítulo 1, versículo 1 até 9. Os primeiros 9 versículos de Gálatas, sendo que eu chamei esta série de mensagens Boas Novas que Libertam. Amém. Boas Novas que Libertam. O Evangelho de Jesus Cristo salva, cura e liberta. Amém. E esta carta vem-nos lembrar precisamente disso. Então, Gálatas capítulo 1 diz assim: Nosso Deus, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, e ao qual glória para todos sempre. Amém. Até parece que termina aqui a carta, né? Mas a carta está a começar. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Vamos orar. Paizinho querido, Senhor, tem sido tão bom estar na Tua presença. Amém. E damos-te graças, Senhor, agora pela leitura da Tua palavra. Pedimos que nos venhas assistir nesta meditação, consideração, reflexão, Senhor, e que a exposição da Tua palavra possa trazer luz, entendimento, possa trazer, Senhor, realmente não só para a nossa mente a satisfação, mas acima de tudo, Senhor, possa produzir a transformação que Tu esperas produzir em cada um de nós, Senhor. Vem salvar, vem libertar, vem realmente curar, vem operar segundo aquilo que Tu quiseres, Senhor. E nós estamos aqui na Tua presença e nas Tuas mãos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Boas novas que libertam. A carta de Paulo aos Gálatas é chamada e conhecida como a Magna Carta da Liberdade Cristã. A Magna Carta da Liberdade Cristã. E Martinho Lutero, o grande reformador, disse que a Epístola de Gálatas é a minha epístola. Era a epístola dele e também é nossa. Mas ele, ao ler a epístola de Paulo aos Gálatas, Lutero foi tocado por estas boas novas, por este Evangelho libertador. E ele compreendeu que a justificação não é pelas obras da lei, mas é somente pela fé e pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Gálatas é essa carta que exalta a justificação pela fé em Cristo Jesus, que foi uma das grandes verdades reavivada onde? Na Reforma precisamente protestante, século XVI. É claro que não quer dizer que não houve justificação nem pregação pela graça antes da Reforma, que houve, mas realmente foi a grande verdade, parece que estava adormecida, que foi ressuscitada. Sabemos que Paulo é o autor desta carta. E hoje vamos fazer uma ligeira introdução, uma introdução geral a esta carta e também vamos considerar alguns versículos que lemos.
mas Paulo realmente é o autor inequívoco desta carta. Aliás, o seu nome surge logo no versículo 1 que nós lemos, não é? E também aparece no capítulo 5, versículo 2, lá no meio da carta, quase no fim, aparece também o nome do apóstolo Paulo. Mas o estilo, a teologia, a doutrina que está aqui, claramente que é paulina, que nós percebemos aqui as frases, o sentir, o estilo, é realmente do apóstolo Paulo. O tom também é pessoal. Ele até dá aqui no capítulo 2 e também no capítulo 3 algum tom autobiográfico, ele dá um testemunho. Então percebemos aqui claramente que é o apóstolo Paulo. Até os mais céticos, realmente, nesta carta não têm dúvidas, não há grande controvérsia acerca do autor, é mesmo o apóstolo Paulo. Já quanto à data, já há alguma controvérsia, há alguma dúvida quando é que esta carta foi escrita. E esta carta pensa-se que foi escrita por Paulo, possivelmente em Antioquia da Síria, que era uma das grandes cidades no tempo do apóstolo Paulo, e quando ele terminou a primeira viagem missionária, talvez tenha escrito esta carta no ano mais ou menos 48, 49 depois de Cristo, obviamente. E antes do concílio de Jerusalém, que foi no ano 50, que é esse grande concílio que tratou precisamente o tema da carta também, relacionado com guardar as obras da lei ou não, ou o que é que os cristãos novos precisavam fazer em relação ao judaísmo. E isso foi tratado lá no concílio de Jerusalém. Porque realmente não há referência nesta carta, nenhuma referência em relação a esse concílio, que foi muito importante para a Igreja. E por isso, muitos de nós, muitos estudiosos, pensam que esta carta foi escrita antes do ano 50, portanto, no final da primeira viagem missionária de Paulo, seria então no ano 49 ou 48. Outros estudiosos acreditam que a data foi depois do concílio. E aí já situaríamos a carta mais ou menos no ano 54 ou 55. E também li no ano 56. Portanto, há aqui uma certa controvérsia, mas eu sinceramente acredito que a carta foi escrita antes do concílio. Por isso, por volta do ano 49, mais ou menos. E sendo assim, esta é a carta mais antiga que nós temos do apóstolo Paulo. É a primeira carta escrita do cânon do apóstolo Paulo. Não é Romanos, como está na ordem, mas seria esta. Portanto, uma das cartas mais antigas. E ela é escrita aos Gálatas. E os Gálatas, realmente, os Gálatas não eram uma igreja. Isto está aqui a fazer um barulho, mas vamos tentar eliminar o barulho. Há muita umidade no ar e nós temos realmente esse problema. Mas vamos continuar, irmãos. Os irmãos estão a ouvir? Mais ou menos. Ok. Vamos tentar. Muito bem. Então, a Galácia, conforme eu dizia, irmãos, era uma província, não era uma igreja. Quando Paulo escreve às igrejas da Galácia, são um conjunto de igrejas localizadas na Galácia. E esta Galácia era então uma província romana, que foi a partir do ano 5 antes de Cristo, neste caso, e ela estava localizada na Ásia Menor, lá bem no centro. Ela ocupava a Ásia Menor, era uma região relativamente grande, e a Galácia realmente era uma região bastante importante no tempo do apóstolo Paulo. E na primeira e na segunda viagem, o apóstolo Paulo visitou algumas cidades desta região da Galácia. Entre elas está registrado em Atos, capítulo 13, e até ao capítulo 18 de Atos. Entre elas foi Icónio, Listra, Derbe e também Antioquia da Pisídia. Portanto, estas 4 cidades aparecem mencionadas nas viagens de Paulo. Eventualmente nasceram aqui igrejas nestas cidades. E são estas igrejas, pelo menos, na região mais ou menos sul da Galácia, que Paulo escreve. E Gálatas realmente então não é uma igreja, Gálatas é uma região, Galácia é uma região, Gálatas é o povo que vive ali. Isto é o que nós pensamos. Qual foi o propósito da escrita desta carta? Bem, 3 grandes propósitos foram. Porque é que Paulo escreveu isto? Em primeiro lugar, Paulo faz aqui a sua defesa apostólica, defendendo-se a si próprio contra os ataques que ele estava a sofrer.
E isto parece uma coisa menor, mas não é. O apóstolo Paulo, nesta altura, estava a ser profundamente atacado na região da Galácia por alguns chamados judaizantes, que vamos já falar a seguir, e eles estavam a atacar dizendo que Paulo não era apóstolo, que a mensagem de Paulo não era bem assim como ele dizia, e que ele estava confundido e que não deviam dar ouvidos a Paulo. Então, esta carta, em primeiro lugar, foi para Paulo defender o seu apostolado, e ele vai fazer isto de uma forma muito incisiva e muito forte. O segundo grande propósito foi demonstrar que a salvação não é pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. A justificação é sem as obras da lei, somente pela fé em Cristo. E o terceiro grande propósito foi exortar os cristãos a fugirem do legalismo farisaico e religioso e a permanecerem firmes na liberdade com que Cristo os libertou. Haviam alguns que estavam a tentar coagir o povo de Deus, especialmente os novos convertidos, a cumprirem com os preceitos da lei, e eles estavam a ficar presos nisso. E Paulo vem dizer-lhes que quem está em Cristo verdadeiramente é livre. Não precisa de outras coisas. E esse também foi realmente um objetivo da carta. John MacArthur disse que a mensagem de Gálatas é a mensagem da liberdade espiritual do cristão, da libertação da escravidão do pecado e do legalismo religioso que por Cristo lhes foi assegurado. Bem, eu já falei dos judaizantes. O que é isso dos judaizantes? Este termo não aparece no registro bíblico, mas nós percebemos os chamados judaizantes eram judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam nesta região, e não só, noutras igrejas, estavam a entrar nas igrejas e estavam a dizer que a fé em Cristo não bastava. Era preciso também guardar a lei e obedecer aos preceitos, aos rituais da lei. Isto eram os que os judaizantes estavam a entrar na igreja e a ensinar. Na verdade, eles estavam a ensinar outro evangelho, que é o que diz aqui nesta carta, precisamente, do versículo 6 ao 9, que vamos falar a seguir. Que, na verdade, este outro evangelho não é nenhum outro evangelho, porque não há outro evangelho, só há um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Mas, na verdade, eles estavam a deturpar o puro evangelho e estavam a dizer que era preciso guardar também os preceitos judaicos, mosaicos, e praticar a lei judaica, e especialmente a circuncisão. Então estavam-se a converter pessoas gentios, ou seja, os gentios, aqueles que não eram judeus, estavam a vir a Cristo, estavam a entrar nas igrejas, e o que é que eles estavam a dizer? Agora tu tens que te circuncidar, tu agora tens que guardar o sábado, tu agora tens que guardar as festas judaicas. E alguns deles, porque não sabiam, não estavam instruídos, estavam a obedecer a isso. Mas outros, nomeadamente as igrejas da Galácia, que já tinham ouvido o apóstolo Paulo, sabiam que não era para fazer isso. Mas mesmo assim estavam a ceder. Então havia algum conflito, alguma confusão doutrinária nas igrejas da Galácia. Além disso, estes judaizantes estavam também, não só a espalhar outro evangelho, mas estavam também a difamar o apóstolo Paulo. Porquê? Porque eles estavam a depreciar a sua autoridade apostólica, estavam a dizer, bem, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, nós sabemos que é um apóstolo de Jesus Cristo. Mas esse apóstolo Paulo, que abriu esta igreja e está aí a disseminar a sua mensagem da graça, não é apóstolo. Esse nunca viu Jesus, que era mentira, porque de facto ele viu Jesus. E esse não é verdadeiramente apóstolo. E estavam com isto não só a rejeitar a mensagem do apóstolo Paulo, mas estavam a rejeitá-lo a ele também. Então havia esta contestação. E deixem-me dizer isto, irmãos, isto parece muito histórico, parece muito contexto, mas na realidade isto tem muito a ver com os nossos dias hoje. Porquê? Porque nós ainda hoje temos muitas religiões que não nos chega a Jesus Cristo apenas. É Jesus Cristo e mais alguma coisa. Se nós formos, por exemplo, à Igreja Católica, como é que um católico é salvo?
nós percebemos que não chega a Cristo. É preciso ser batizado, é preciso ir às missas, é preciso confessar-se, é preciso ser boa pessoa, praticar boas obras. E todos os preceitos do catolicismo estão implicados à questão da salvação. Então é Cristo mais alguma coisa. Se nós formos a outras seitas e outras religiões, o princípio é igual. Cristo não chega. Somente os cristãos verdadeiros e genuínos é que afirmam: basta-nos Cristo. Chega-nos Cristo. Somente Cristo. E isto realmente foi algo reformador. Foi algo radical. Foi algo transformador. Sabemos que muitos ainda hoje guardam o sábado. Alguns até se dizem evangélicos, mas continuam a guardar o sábado. Muitos ainda que se dizem também evangélicos continuam a praticar algumas festas judaicas, como se isso acrescentasse alguma coisa à sua salvação. Alguns ainda fazem depender, e dizem-se também evangélicos, a salvação do batismo, a salvação da obediência, a salvação do testemunho. Fazem depender a salvação da igreja, dos dízimos e de tantas outras coisas. Não lhes chega Cristo. Mas, irmãos, deixem-me dizer isto. Gálatas é uma lembrança de que Cristo nos basta. Cristo é suficiente para a nossa salvação. E se tu tens Cristo e recebeste Cristo como teu único e suficiente Salvador, tu estás salvo, estás seguro. Ganhaste a vida eterna pela graça. Por isso, irmãos, importa nós continuarmos a ler Gálatas, a meditar em Gálatas e a pregar em Gálatas. Porque hoje ainda há muitas correntes doutrinárias, mesmo até no meio evangélico, que parece que Cristo não chega. E percebendo o perigo deste grupo, o apóstolo Paulo, destes judaizantes, o apóstolo Paulo então escreve Gálatas. Porquê? Porque estava em causa a mensagem pura do Evangelho. Estava em causa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E como alguém disse, se realmente não fosse assim, se Paulo não se insurgisse contra estes judaizantes, provavelmente o cristianismo estaria hoje reduzido a uma seita do judaísmo. Ouviram o que eu disse? Porquê? Porque era preciso obedecer aos preceitos da lei. Era um apêndice do judaísmo. Era uma seita. E talvez hoje até já nem existisse. Mas o cristianismo é algo distinto. O cristianismo é algo único. O cristianismo não é o homem a tentar alcançar Deus. É Deus, por Jesus Cristo, a vir alcançar o homem. É este evangelho que precisa ser pregado, irmãos. Paulo chama a estes judaizantes, no versículo 9, que nós já lemos, e também no 8, de anátema, que quer dizer maldito. Esses hereges, esses judaizantes, esses que ensinam outro evangelho que não é outro, sejam malditos. E também no capítulo 2, versículo 4, ele chama-lhes de falsos irmãos. Falsos irmãos. E chama-lhes mais nomes. Noutras cartas. Mas na realidade, irmãos, esta epístola aos Gálatas, eu tenho sido tremendamente abençoado ao relê-la, ao meditar nela e ao ler alguns comentários também. Há alguns versículos que os irmãos e as irmãs conhecem bem aqui e eles ressaltam nesta epístola. Por exemplo, eu destaco alguns. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Acompanhem, por favor. Gálatas 2, 16 é um dos versículos-chave que resume a carta. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados ou salvos pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Isto vem em consonância com Gálatas 3:11, onde diz, e também é uma lembrança do Antigo Testamento, o justo viverá da fé, na parte final. Gálatas 2:20, outro versículo-chave, muito conhecido,
Diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Também Gálatas 5, versículo 22, onde diz: o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Gálatas 6, 7, outro versículo tremendo que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também se fará. É claro que, irmãos, estes são alguns versículos muito importantes desta carta, mas toda ela é importante. E nós devemos meditar nesta carta apostólica, nesta carta que é teológica, nesta carta que é exortativa também, e que ela tem muito a nos ensinar. E agora vamos muito rapidamente, nos poucos minutos que nos restam, a meditar nos versículos de uma forma breve que nós lemos. O versículo 1 começa a carta com a defesa da função apostólica do apóstolo Paulo. Ele não entra logo a matar. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Ou seja, não houve aqui uma preferência humana. Não houve uma eleição para Paulo ser apóstolo. Não. Paulo foi escolhido por Deus. Paulo foi chamado por Deus. Paulo foi ele que o elegeu, foi ele que o chamou, foi ele que o buscou quando ele ia em direção a Damasco. E foi ali que ele teve um encontro pessoal com Cristo. Porque me persegues, Saulo, Saulo. Dura coisa é contra ti, não é? Recalcitrar contra os aguilhões. Eu te escolhi, eu te comprei. Eu vou mudar a tua vida, Saulo. Nunca mais vai ser o mesmo. E foi isso que aconteceu com ele. E ele passa por um processo de aprendizagem. É um processo duro. Primeiro de cegueira, depois batizado com o Espírito Santo, depois renovado, depois lá no deserto da Arábia ele passa talvez a maior crise da sua vida. E este apóstolo foi sendo formado. Então o Evangelho da Graça é-lhe dado e Pedro fica com os gentios, com os judeus, e ele vai para os gentios. Alguns rejeitam, alguns não o compreendem, mesmo dentro das igrejas. Mas o apóstolo que foi chamado por Deus e por Jesus Cristo é realmente enviado. E é esta função apostólica que ele está aqui a defender, e ele está a dizer que a origem do seu apostolado é uma origem divina. Foi o próprio Deus que o escolheu e o chamou. Então ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Um líder espiritual é aquele que de facto é chamado por Deus. O líder, seja ele quem for, em que área for, tem que ter a convicção, a certeza de que é chamado por Deus. E é esse chamado que lhe dá autoridade para exercer o seu ministério. Porque se o líder tem dúvidas que foi chamado por Deus, ele não vai ser um bom líder. Ele tem que ter essa convicção. E essa certeza é confirmada sempre com o seu bom ensino, com o seu testemunho, com a sua prática, com o seu exemplo. Isto não quer dizer que um bom líder muitas vezes não falhe, porque falha muito. Mas quando ele falha, quando ele erra, ele deve ter a humildade, a capacidade de reconhecer que falha e que se enganou e que estava mal e retomar aquilo que está bem. Os judaizantes, eles não só deturpavam o Evangelho da Graça, mas os judaizantes atacavam o mensageiro da graça, que era o apóstolo Paulo. Eles não só não queriam nada com o Evangelho da Graça, eles também não queriam nada com o evangelista da graça, que era o apóstolo Paulo. Uma das táticas mais usadas pelos falsos irmãos, para usar a linguagem paulina, para tentar desacreditar um líder, é denegrir o seu caráter, é inventar coisas acerca dele.
E isto acontece muito. É contrariar também aquilo que ele ensina, que ele defende, com vista a retirar-lhe autoridade. Esquecendo de que quando Deus chama, quando Deus envia, todas as coisas vão correr bem. E não há homem, não há mulher, não há diabo, não há hoste infernal que possa se levantar contra o verdadeiro servo de Deus que é chamado, vocacionado e que realmente foi usado e está a ser usado pelo Senhor. Já temos dito aqui, irmãos, que hoje não há apóstolos. E isto é verdade. No sentido dos 12, na Igreja Universal e nas igrejas locais, não há apóstolos. Porquê? Porque esse ofício cessou. A palavra, o cânon, está dado. Não há necessidade de mais revelação para além daquela que está dada. Então o ofício apostólico, no sentido dos 12, está a terminar. Mas há missionários. Mas há enviados, porque o termo apóstolo é isso que quer dizer, enviado. E na verdade, eles continuam a existir, os missionários. E que houvessem mais, irmãos. E que esta igreja possa enviar muitos missionários ao mundo, abrindo novas igrejas, onde elas não existem. Amém? Que o Senhor nos ajude. Por isso, irmãos, pensemos nisto. É interessante notar, porque agora avança no versículo 2, que Paulo faz referência aqui aos irmãos, embora não mencionando os nomes, que estavam com ele. Todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Ou seja, ele falando-lhes de cada em nome pessoal, mas ele não estava sozinho. Ele diz aqui que estava com irmãos, que estavam com ele. Talvez Timóteo, talvez Tito, talvez Barnabé e outros, Silas, que o acompanharam, alguns, em algumas viagens, e que agora eles estavam a cooperar com ele. E muitos outros nomes que nós não conhecemos. Percebemos aqui, irmãos, algo muito importante nesta carta. É importante, irmãos, nós percebemos que a obra de Deus não se faz com uma pessoa só. A obra de Deus faz com um grupo de homens e de mulheres que querem servir e trabalhar para o Senhor. Não há obra nenhuma que avance com uma pessoa só. Então o plano de Deus é um grupo de irmãos. E nós vemos isso. Irmãos cooperantes. Irmãos que trabalham e sabem trabalhar em consonância e para a glória do Senhor. Irmãos que se respeitam. Irmãos que se ouvem. Irmãos que dão as mãos e trabalham juntos para glorificar o Senhor. E para alargar o seu reino. Esta é a vontade de Deus, irmãos. Para a nossa igreja também. Na saudação inicial desta carta, irmãos, o apóstolo Paulo, como eu já disse, é letra a matar. Porque ele começa por saudar os irmãos, mas ele apresenta-se logo, dizendo que é apóstolo, para retirar todas as dúvidas que poderiam existir, mas não só isso, ele apresenta também a sua mensagem, que era a mensagem do Senhor Jesus. E ele diz, logo, no versículo 3, graça e paz, e nós costumamos saudar-nos muitas vezes com esta palavra, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para tudo sempre. Amém. Ele começa a carta e parece que a termina logo. E porquê? Porque ele apresenta o Evangelho logo aqui, irmãos. Ele, nesta saudação inicial, ele começa com graça e paz. A primeira, a graça, é a fonte da salvação. A segunda é o seu resultado. Quem está na graça tem paz. A graça de Deus reflete-se em paz. Paz com Deus e paz com os irmãos. Quem não tem paz não está na graça, irmãos. Quem está na graça de Deus goza de paz. A única forma de sermos libertos dos pecados e da influência maligna, segundo o que lemos aqui também, destes nossos tempos terríveis que nós estamos a atravessar, nesta era, é crer no único Salvador e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É o que diz aqui, irmãos. Ele quer nos livrar do presente século mau. Século aqui quer dizer era, dispensação, tempo. E nós estamos a atravessar tempos maus.
nesta era também do século XXI. E só há uma maneira de escapar nestes séculos maus: é crer em Jesus Cristo, é confiar nele. É a redenção de Cristo, é a nossa libertação. A redenção é a libertação. E porque não há mérito algum nosso, irmãos, na nossa salvação, porque não há qualquer mérito para nós, não há qualquer coisa que aponte para nós, que nos faça elevar, a glória é toda para Deus. E é por isso que neste Evangelho a glória é dada a Deus. Diz o versículo 5, ao qual glória, ao qual Pai, ao qual Deus Pai, glória para todo sempre. Amém. Por isso, irmãos, porque não há qualquer mérito nosso na nossa salvação, a glória é para Deus Pai. E quando nós estamos a dar glória a Deus Pai, nós estamos dentro da vontade de Deus. Dos versículos 6 ao 9, o apóstolo Paulo vai já iniciar também a exortação, porque é que ele escreveu esta carta. E ele vai manifestar o seu espanto. Ele estava realmente, até podemos usar a palavra, revoltado com as igrejas da Galácia. Porque ele trabalhou com eles anos a fio, talvez 2, 3 anos, não sabemos. Talvez até tenha enviado outras cartas, não sabemos. Mas o que nós sabemos, irmãos, é que ele trabalhou com eles. Ele ensinou o verdadeiro Evangelho. E o que é que acontece? Chegaram os judaizantes àquelas igrejas e eles, ingênuos, aceitaram os judaizantes. E ele então está revoltado. Ele diz aqui: maravilho-me, ou espanto-me, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um outro Evangelho. Os falsos evangelhos, irmãos. Esta versão, versículo 7, a nova versão internacional diz: estão perturbando. Os novos evangelhos trazem perturbação e confusão, não só doutrinária, confusão mesmo à igreja. E estes oportunistas, porque eles na realidade eram oportunistas, eles aproveitavam-se dos novos na fé. Os cordeirinhos são sempre mais apetecíveis para os lobos. É verdade ou não é? Não sei se alguém já viu aqui um rebanho. O lobo normalmente aproxima-se das ovelhas que estão feridas, não é? Ou fracas, ou dos cordeirinhos, daqueles mais tenrinhos, não é? E são esses que o lobo ataca primeiro. Porque na ótica do lobo, são esses que ele consegue comer mais depressa. Certo? E na igreja também é assim, irmãos. Nas igrejas. Tenhamos então cuidado com estes oportunistas, que muitas vezes se servem para seu próprio proveito, e até às vezes proveitos materiais, para os seus próprios fins. Voltando ao versículo 7, diz aqui: outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Na verdade, não há outro Evangelho, porque o único Evangelho que existe é aquele que está registado nas Sagradas Escrituras. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho, segundo diz Atos, capítulo 24, o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça. Esse é o único Evangelho, irmãos. O professor Manuel Alexandre Júnior, que é um eminente teólogo batista, disse assim: a obra de Cristo é uma obra acabada. O Evangelho de Cristo é um Evangelho pela graça mediante a fé somente, e sem mistura de obras ou méritos humanos. A obra de Cristo está acabada. E ele, o que é que disse na cruz? Está consumado. A obra de Cristo é uma obra completa. Não há mais nada a acrescentar. Aquilo que alguém precisa fazer em relação à obra de Cristo é somente crer, ter fé, aceitar. E quando a pessoa coloca a sua fé, a sua confiança na cruz de Cristo e em Cristo, tudo vai bem. A sua vida é transformada. É por isso que Paulo diz, no versículo 8, ainda que um anjo do céu
ainda que alguém sobrenatural viesse pregar ou falar outro evangelho, vocês não deviam crer. Sabemos, irmãos, que alguns crentes procuram muitas experiências. Querem ter experiências sobrenaturais, querem ter umas experiências diferentes a nível espiritual. E muitas vezes, irmãos, essas experiências não servem para a glória de Deus. O verdadeiro Evangelho não é um Evangelho místico. Não é um Evangelho que traz realmente confusão. Não é o Evangelho que traz emoção apenas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho que prega o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e quando nós colocamos a nossa fé e esperança nele, somos salvos. E quem se aparta deste Evangelho e desta graça, fica, podemos dizer, desgraçado. Duas aplicações finais para terminarmos, irmãos. A primeira está relacionada aos 12 apóstolos. Deus chamou apenas os 12 apóstolos. Sabemos que um rejeitou Jesus, traiu Jesus, negou Jesus e não se arrependeu. Teve remorsos e suicidou-se. Ele foi substituído. É verdade. E temos outro apóstolo que, traindo Jesus, se arrependeu verdadeiramente e foi recuperado, foi restaurado. E foi esse precisamente apóstolo que revolucionou o mundo, o apóstolo Pedro, e que teve aquela pregação pentecostal que trouxe tantos a Cristo. Mas esses 12 apóstolos foram chamados de forma exclusiva e com uma missão, que foi proclamar o Evangelho a toda a criatura e em todo o mundo. E esta mensagem, a aplicação qual é? Esta mensagem apostólica chegou até nós. Através de quê? Da Sagrada Escritura. Porque o registro dos apóstolos é a nossa mensagem, irmãos. Por isso, a primeira aplicação que eu gostava de dar esta tarde para cada um de nós é que compete-nos a nós, irmãos, disseminar esta mensagem apostólica, que na realidade é a mensagem de Cristo. Esta mensagem do Evangelho, da graça de Deus. Esta mensagem que transforma, esta mensagem que liberta, esta mensagem que realmente pode mudar a vida e a circunstância de pessoas, de famílias, de crianças, de adolescentes e de jovens e de adultos. Esta mensagem transformadora. É a nossa responsabilidade partilhar estas boas novas que libertam. A segunda aplicação, irmãos, é que no meio de tanta confusão doutrinária e teológica que hoje também estamos a viver, firmemo-nos no puro e santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agarremos-nos à palavra de Deus. Que não possamos dar ouvidos, seja fora ou dentro, a alguém que sai deste santo e perfeito Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, que ensina que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, que ensina que aquele que veio a Jesus Cristo é salvo. Este Evangelho da graça, que não nos dá mérito, mas que olha exclusivamente para Jesus Cristo e dá toda a glória e toda a honra ao nosso Deus Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecer firmes neste Santo Evangelho. Este Evangelho que é antigo, mas este Evangelho que é novo e que se renova todos os dias. Então, irmãos, nesta semana desafio-vos a partilhar este Evangelho das boas novas com os vossos amigos, com os vossos colegas, com os vossos familiares. Dizer que Jesus morreu por ti e tem um plano para a tua vida e te quer salvar. Crê em Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. É este Evangelho que precisa ser ouvido, é este Evangelho que precisa ser pregado, é este Evangelho que precisa ser vivido, irmãos. E que o Senhor nos ajude. Amém.